Bom, então vamos lá. Eu entendo, pessoal, que a gente vive no mercado de ações um momento muito interessante, né? Um momento que desperta em muita gente que nunca investiu fora da poupança, né? E que está chegando para o mercado de investimentos em geral e descobrindo que a renda fixa já não está rendendo tanto quanto há 2, 3 anos atrás, a necessidade de ousar um pouco mais, dar um passo um pouco diferente do que só ficar na renda fixa, né? Ou seja, correr mais riscos, mas isso não é à toa, né? Correr mais risco em busca de retornos melhores, né? Então, eu quero dizer, né, que eu já passei por isso há 15 anos atrás, até um pouco mais, já 16 anos atrás, em 2002, quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Nunca tinha tido emprego, sempre fui estudante. Felizmente, meus pais tinham condição de me manter na faculdade durante um determinado período. Quando eu me formei, enfim, eu já saí da minha faculdade empregado, né? Eu me formei em engenheiro civil e nos 2 últimos anos da minha faculdade eu trabalhei numa empresa e acabou quando eu me formei, eu fui efetivado lá. E aí eu passei a ter um problema que eu espero que seja o problema que muita gente está passando, né? Eu comecei a receber dinheiro como engenheiro civil e começou a sobrar um pouco de dinheiro, né? Então eu comecei a estudar o que era o mundo dos investimentos, até um primo meu, que um pouco mais velho, me sugeriu ler um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Aliás, se você está nesse mesmo momento de vida, né, começando a vida e não leu esse livro, cara, depois do workshop, na hora que acabar aqui, tá? Entra aí na internet, procura esse livro e leia, porque vale muito a pena, tá? E aí, aquilo me despertou para o mundo dos investimentos. Eu acabei descobrindo em algum momento o mercado de ações e consegui participar do último grande ciclo que a Bolsa de alta, né, que a Bolsa deu, que foi entre 2002 e 2008, né? Enfim, contando um pouco mais a minha história antes da gente entrar aqui, vai ser rápido, tá? Não vou ser chato, não. É mais 2, 3 minutos, a gente já começa a falar do tema que a gente veio aqui falar, né? Eu realmente me apaixonei pelo mundo dos investimentos, principalmente em renda variável, tá? Num momento que era muito difícil saber sobre renda variável, porque eu não sei se vocês sabem, né? Naquela época nem tinha internet direito, né? A internet era discada, não tinha YouTube, né? Você que é mais novo, saiba que existia o mundo antes do YouTube, né? Enfim, então não tinha YouTube, não tinha ninguém para me ensinar, então era difícil aprender. Com o passar do tempo, né, isso mudou. O mundo hoje já não morre mais por falta de informação sobre qualquer coisa, né? Você quer saber quanto de água a gente tem que tomar para ser uma pessoa saudável, né? Se eu quiser saber isso em 2002, eu tinha que procurar um médico, né? Hoje você digita isso no Google, você acha, né? Enfim, e também como faz para investir no mercado de renda variável, você também digita isso em qualquer lugar e acha, né? A dificuldade que a gente tem hoje é bem diferente da que eu tive em 2002. Lá em 2002 era difícil a gente saber exatamente, né? Encontrar conteúdo para que a gente pudesse aprender sobre o mercado de renda variável. Hoje você tem tanto conteúdo que a dificuldade é peneirar o que é um conteúdo bom do conteúdo ruim, porque tem tanta coisa espalhada pela internet que você não consegue nem saber o que é bom, o que é ruim, tá? Então, o objetivo aqui hoje, pessoal, é falar um pouco, né? Tipo assim, tentando qual que é a palavra correta, né? Criar um atalho no teu ensinamento, né? Ao invés de você ter que procurar e descobrir quais são os passos certos que você tem que dar para começar bem nesse mercado, eu te contar um pouco dos passos que eu dei e que me trouxeram de 2002 a 2018 nesse mercado, tá? Então, esse é o objetivo do nosso workshop. Muito provavelmente ele vai durar mais do que 1 hora, provavelmente perto de 1 hora e meia, porque eu quero ao final responder algumas dúvidas de vocês, tá? Então, já peço de antecipação, já avisa o marido, a esposa, a namorada, que vai demorar um pouquinho mais do que você imaginou, tá? Deixa o celular no mudo, encosta a porta do escritório,
para que você tenha total atenção aqui no que a gente vai falar, porque eu entendo que, espero, né, que seja algo relevante. Tomara que seja tão bom para vocês quanto vai ser para mim, tá? Bom, o meu nome é André Moraes, eu sou analista de investimentos, como eu falei para vocês, comecei no mercado em 2002, né? Até 2006 eu estive no mercado de forma eventual, né? Ou seja, eu fazia as minhas operações de compra e venda de ativos, mas sem entender muito bem aquilo que eu estava fazendo, né? Sem ter uma estratégia muito bem definida. E acabei ganhando dinheiro, porque o mercado entre 2002 a 2006, daqui a pouco a gente vai mostrar até isso no gráfico, só subia, então não tinha como perder. Qualquer coisa que você comprava subia. Né? E aí em 2006 teve uma crise que começou com um problema na China, e o mercado corrigiu bastante durante um mês, e boa parte do que eu tinha ganho durante 4 anos investindo, eu perdi exatamente com uma correção de um mês. E aí aquilo ligou um alerta na minha cabeça e eu falei, bom, peraí, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu acho que eu sei, mas não sei, não pode ser tão simples assim. E eu comecei a estudar bastante, né? Eu sempre gostei de operações mais curtas, que a gente apelida de position ou de operações swing trade, ou seja, operações que duram em média 10, 15 pregões, né? Eu comecei, portanto, a estudar análise técnica, continuei tendo um sucesso grande. Em 2007, resolvi pedir demissão daquela empresa que eu comecei a trabalhar quando me formei, né? Ao final de 2001, quando me formei ao final de 2001, e a partir daí virei trader, fiquei assim até 2012, quando, por uma coisa dessas, do acaso da vida, né, acabei indo para uma corretora, me tornei importante nessa corretora, fazendo algo que eu gostava bastante, que era informando as pessoas de aonde estavam as boas oportunidades, né? Rodei o Brasil umas 3 vezes, né, já como executivo dessa corretora, falando exatamente do que eu estou falando para vocês, do que é o mercado de ações, e, enfim, trabalho com isso desde então, de 2012 a 2018, como analista de investimentos. Primeiro, nessa corretora que eu falei, que é uma das maiores corretoras do Brasil hoje, que é a rico.com.vc. Depois eu fui para a maior corretora do Brasil hoje, do Grupo XP. Na verdade, eu fui analista-chefe da XP Investimentos, e hoje eu sou analista da Clear Corretora, né, uma corretora que até se parece mais comigo, né, que é uma corretora voltada para o trader. Né? Bom, enfim, eu vi muita coisa mudar no mercado e principalmente vi a dificuldade que eu tinha lá no início se transformar em outro problema, que é a falta de informação de lá de trás se transformar num excesso de informação. Então, o que eu quero passar para você primeiro contar um pouco da minha história, falar um pouco do que deu certo para mim, tá certo? E é claro que o mercado mudou muito nesses últimos 15 anos, e o que ficou, né, e que não mudou, eu gostaria de passar exatamente para vocês, exatamente os passos que eu segui de 2002 até aqui, para que vocês possam replicar isso nas estratégias de vocês, nesse início que vocês vão ter no mercado, e tomara ter o mesmo sucesso que, felizmente, né, com muito trabalho, com muito estudo, com muita dedicação, mas tomara que vocês consigam replicar o sucesso que eu tive no mercado também, tá certo? Bom, deixa eu só desligar aqui porque ficou frio, tá? Tava quente, mas ficou frio, então deixa eu desligar o ar, né? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender por que neste momento, né, você chegou à conclusão, ou está chegando à conclusão, que vale a pena assumir mais risco, né? Eu entendo que a maioria que está aqui já saiu da poupança, já está fazendo investimentos, por exemplo, em renda fixa, né, privada, já está numa corretora, pagando sem pagar mais taxa, enfim, quer dizer, já saiu da poupança, né? E aí, de certa forma, você pode ter percebido que a renda fixa no Brasil é um pouco diferente hoje do que era há 2, 3 anos atrás, e tomara que permaneça assim, né? Porque há 2, 3 anos atrás, a gente tinha uma rentabilidade muito boa na renda fixa, porque a economia estava muito mal, né? Então, quando a economia está muito mal, né, geralmente as taxas de juros sobem para, por exemplo, conter inflação, né? É uma coisa que a gente não quer ver mais acontecendo aqui no Brasil. Historicamente, essas taxas de juros
cai ao longo do tempo. A gente viveu uma reversão de tendência entre 2014 e 2016, justamente quando tivemos aí uma recessão muito grande, né? 2014, o início de um problema, que foi aí uma piora nas variáveis econômicas, e a partir de 2016, uma intensificação desse problema, até que no início de 2017 a gente conseguiu sair, pelo menos, do déficit, né, na economia e fazer a economia voltar a crescer. Ainda com um passinho de tartaruga, mas pelo menos voltar a crescer. Mas só isso foi suficiente para a taxa de juros cair bastante, tá? Hoje, pessoal, uma coisa vai ser bem dinâmica, né? Eu não quero ficar mostrando slides para vocês, eu quero realmente falar da minha experiência e mostrar uma série de coisas práticas. Só tem 3 slides aqui para mostrar para vocês, prometo, tá? O primeiro é esse, né? Essa evolução da taxa de juros aqui no Brasil a partir do Plano Real, né? Então, o Plano Real veio, a taxa de juros, na verdade, a partir do governo Lula, né? Depois do Plano Real, né? O ministro do governo Lula, economia estressada, né? Com um monte de problemas, e aí depois uma estabilização econômica, né? Que durou até 2013, quando a ex-presidente Dilma, entendo eu, cometeu uma série de equívocos, mas mesmo assim foi reeleita, o juro subiu ainda mais, ficou lá em 14 ponto alguma coisa, ou seja, como a renda fixa rentabiliza, principalmente levando em conta a taxa Selic, né, você ganhava você tinha uma variação muito boa na renda fixa e acabava que nem tinha necessidade de correr risco. Mas, felizmente, a partir de 2016, né, a economia voltou a estabilizar, os juros voltou a cair e está aí abaixo dos 7%, tomara que se permaneça assim durante um bom tempo, para que a gente, enfim, possa até ver, né, a economia se desenvolvendo, né. E aí, a partir desse momento, né, que a renda fixa passou a render pouco, né, surgiu de novo no brasileiro algo que eu não via há muito tempo, que é a vontade de investir no mercado de ações, né? E eu espero realmente que o brasileiro descubra o mercado de ações agora, porque diferente do que a gente tinha em 2008, quando o mercado de investidor pessoa física tomou conta, né, do mercado de ações, nós não estamos como em 2008 no final de um ciclo, né? A gente está apenas no início, né? Ou seja, chegar no final da festa é ruim. Quem chegou em 2008, que foi 2007, 2008, que foram os anos que mais investidor pessoa física chegou no mercado, chegou no final da festa, né? Eu entendo que esse é um bom momento para pensar, entender o que é o mercado de ações, porque a gente está só no início de uma festa, né? Ou só no início de um movimento que eu não posso te dar certeza de que vai ser grande, porque eu, infelizmente, não tenho o poder de prever o futuro, mas que, olhando para os gráficos, eu enxergo uma possibilidade de ser um movimento tão grande quanto foi o movimento entre 2002 e 2008. É preciso que você entenda, tá? Ah, André, mas a economia ainda está ruim, vai ganhar o Jair Bolsonaro para presidente, é o que muito provavelmente vai acontecer, né? Até porque faltam 5 dias para eleições, ele tem 20% de intenção de voto a mais do que o segundo candidato, né? A gente não sabe o que vai acontecer, ele pode ser muito bom, mas ele pode ser ruim, tem a dúvida. Amigo, a hora que tiver tudo certo, a hora que o Brasil estiver crescendo 4% ao ano, a hora que a economia estiver estabilizada, a hora que tiver tido a reforma da Previdência, a reforma fiscal, a reforma do trabalho, nessa hora, a Bolsa vai estar a 200, 300 mil pontos. Você não vai mais estar no início do movimento, né? A Bolsa acaba antecipando tudo, né? E é muito fácil te explicar isso e te mostrar, te fazer acreditar que esse é o início do movimento, né? Olha só, eu vou colocar aqui um gráfico do Ibovespa, tá? Não de agora, tá? Eu até tinha que apagar tudo isso aqui, porque senão vai ficar um gráfico sujo pra caramba, né? O momento mais tenso que a gente teve de economia, que eu me lembre, né, como adulto, foi em 2016, tá certo? 2016 foi um ano terrível, a economia afundou, a gente teve uma série de problemas, enfim. Aí esses problemas continuaram, a gente teve impeachment da presidente, entrou outro presidente que logo foi acusado de uma série de coisas, nós tivemos o Joesley Day, uma série de problemas, greve de caminhoneiro e tudo mais, né? Então a gente pode dizer com certeza que nos últimos 2 anos a gente viveu um dos piores momentos da economia, né? E aí eu quero que você entenda que o mercado antecipa, né, essa recuperação,
por exemplo, olhando o que a gente tinha no mercado no início de 2016, né? Então, aqui a gente tem um fundo de mercado que aconteceu em 18 de janeiro de 2016, com bolsa a 36 mil pontos, né? E nessa anarquia que virou a nossa economia, ou seja, desde o fundo do início de 2016, a gente subiu 130%. Mas como, André? É simples, né? A bolsa acaba antecipando tudo, né? O mercado acaba antecipando tudo, o investidor acaba antecipando tudo, né? Eu vejo muita gente falar, e o mercado imobiliário tá uma jossa, ninguém mais ganha dinheiro como antigamente com o mercado imobiliário, é o mercado imobiliário. Vocês devem escutar isso por aí também, tá? Tô certo, né? Mas aí, pessoal, a gente vem, por exemplo, dar uma olhada no Kinea, que é um dos fundos imobiliários aí que eu mais gosto e mais estudo, né? Se a gente observar a variação dele desde que ele foi lançado em 2012 até agora, ele subiu 85%, ou seja, é 85% em 6 anos. Se a gente pegar esse fundo de investimento imobiliário e observar onde ele estava em 2016 e onde ele está agora, né? Ele teve uma alta de 178%, ou seja, o problema não é o mercado imobiliário, né? O problema é você não enxergar as oportunidades que o mercado de renda variável pode dar, tá? Então, eu entendo, né, que apesar da gente já ter subido um pouco nesse momento em relação ao que a gente teve de pior lá em 2016, a gente ainda está no início de um ciclo, tá? Eu poderia fazer uma leitura de como andou mercado de renda variável, de como andou o mercado imobiliário, de como andou a economia do país, desde a época lá de Getúlio Vargas, né? São vários ciclos que a gente tem desde ali, né? Mas eu prefiro aqui ficar focado só no último movimento que a gente teve uma forte alta no mercado, que provavelmente a maioria acompanhou, os mais novos talvez não, mas ouviu falar, tá? Então, e de novo lá para o meu PowerPoint, né? Prometo para vocês aqui que vai ser a última vez que a gente vai fazer isso, penúltima, tá? Depois tem mais uma informação que eu quero passar, né? Esse aqui, pessoal, foi o movimento que a gente teve de 2002, né? Ou de 98, né? Quando você tinha o Plano Real tentando fincar pé, tá certo? E aí um movimento que começa aqui a partir do rompimento de uma linha de tendência entre 2002 e 2003. Foi a hora que cheguei no mercado. Tá vendo por que não tinha jeito de perder dinheiro, né? Eu só perdi dinheiro aqui em 2006 nessa queda de mercado, né? Que foi quando eu resolvi estudar, né? Mas aqui, pessoal, que cenário que vocês acham que tinha aqui? Era um cenário de economia crescendo a 5, 6% ao ano? Não, foi quando o Lula foi eleito, uma série de dúvidas. Será o que esse louco vai fazer? Uma disruptura, saindo um governo de direita que ficou 4 anos fazendo um monte de reforma, entrando um governo de esquerda, quer dizer, teoricamente, né, tinha tudo para dar errado, e aí o mercado veio e saiu de 10 mil pontos, até um pouco menos, em 2002, 2013, para 75 mil pontos, com o início da crise do subprime, que ficou no mercado, parou de subir, 6 anos depois, né? A gente teve aí um ciclo com uma alta de 520%, né? Quando a gente olha para o movimento que a gente teve agora, que é exatamente o movimento que começou aqui em meados de 2016, né? Quando a gente teve o rompimento dessa linha de tendência, se vocês quiserem procurar, procura pelo meu nome, André Moraes, o call da década, né? Ou a oportunidade da década no mercado de ações. Vocês vão achar uma reportagem da Infomone falando exatamente deste momento, né? Eu me lembro que era perto de julho de 2016, quando eu ia sair de férias, e antes de sair eu fiz essa matéria com a Infomone, que, aliás, foi muito bem recebida. Eu achava que a partir desse rompimento, a gente estava iniciando o mesmo ciclo que a gente começou aqui, e que a gente poderia ter um movimento tão grande quanto esse, né? Eu continuo achando, mas agora a gente andou 55%. Então, por que eu entendo, olhando para os gráficos, que ainda existe uma grande oportunidade? Porque se esse movimento se esse momento de mercado brasileiro for realmente um momento de ruptura do que a gente tem hoje na economia, na política, né, e em tudo que temos de errado e que desde 2, 3 anos atrás, né, o brasileiro, né, encarou de frente, está tentando consertar, é um movimento que pode ter 520%. Então, se você está chegando agora, eu entendo que existe uma grande possibilidade de você estar chegando
no início desse movimento, tá? Então, é realmente o momento, eu entendo que esse é realmente o momento de aprender sobre o mercado de ações, tá? Bom, quando você chega no mercado e começa a estudá-lo, a escutar o André, a escutar um outro analista, enfim, você vai procurar, na verdade, porque a gente tem excesso de informação, é tanta gente falando que você não tem como saber o que é bom, o que é ruim, porque assim como tem médico bom, médico ruim, engenheiro bom, engenheiro ruim, jornalista bom, jornalista ruim, você tem analista bom e analista ruim. Tem analista que vai te botar, vai te falar um monte de besteira, e tem analista que vai te ajudar a encurtar o caminho, que é o que a gente quer hoje em dia, tá certo? Aprender muito mais depressa, encontrar os atalhos, né? Eu entendo que você vai eleger um tutor, mas até para saber isso, você precisa entender um pouco do que é o teu perfil, né? Existem basicamente duas formas de você se posicionar no mercado de ações. A primeira é investindo, quando você foca no longo prazo, tá? Enfim, você quer comprar a ação de uma empresa não para especular que o preço dela vai subir ao longo do tempo, ou vai subir no próximo mês, ou vai subir por conta das eleições, né? Você tem uma visão de longo prazo, você quer ser sócio de uma empresa porque essa empresa, para você, tem um negócio que não é tão objetivo quanto o preço, né? Mas você consegue estudar, que é valor, né? Então, eu posso achar que determinada empresa atua num setor promissor, do setor ela é a melhor, ela tem uma diretoria que me agrada, tá certo? Ela tem uma política expansionista que me agrada, por exemplo, né, como tem a Amazon, as empresas de tecnologia, tá certo? Ou ela paga bons dividendos, o que me agrada, e eu quero ser sócio dessa empresa, tá? Como é que você faz para chegar a essa conclusão de que essa empresa tem valor? Estudando análise fundamentalista, né? Que é exatamente a análise da saúde de uma empresa, né? De como, enfim, essa empresa pode progredir ao longo do tempo, tá? Porque se você estuda a análise fundamentalista e encontra ao longo do tempo boas empresas, né? Eventualmente o mercado vai entrar em crise, vai sair de crise, mas boas empresas vão continuar lucrando, vão continuar se desenvolvendo, e com o passar do tempo, quando a poeira baixar, o preço delas vai romper topo e vai se embora, tá? Eu, ao contrário do que muita gente acha, né, eu acho cada vez mais difícil focar na análise de médio e longo prazo, porque hoje o mundo muda com muita rapidez, né? Então, o que antigamente demorava 50 anos para mudar, hoje muda sim, né? Ou seja, uma empresa ficar obsoleta, né? Antes demorava 50 anos para isso acontecer, hoje demora assim, né? Por exemplo, a gente pode, você se imaginava chamando o Uber aqui para que ele chegasse um minuto depois, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Não, né? Você tinha que ligar no serviço de táxi, né? Ou ir no ponto de táxi, era difícil conseguir um táxi, não era a coisa mais fácil, principalmente no início da manhã, ao final da tarde, na hora do rush, não era assim, né? Você imaginava que seria a maior empresa de hospedagem do mundo, não tem um quarto de hotel, né? Ela só tem um bom sistema, que é o Airbnb, né? E a gente está falando do que vocês escutam todos os dias, mas a gente tem milhões de mudanças acontecendo, né? Há 3 anos atrás, você ia pagar alguma coisa com o seu cartão de crédito, você tinha 2 tipos de maquininha, da Cielo e da Redcar, né? Hoje em dia você tem inúmeras maquininhas, quer dizer, não é à toa que as ações da Cielo vêm caindo nos últimos momentos, né? Você tem, por exemplo, o Banco Inter, que foi lançado no mercado há, sei lá, 6 meses e que já valorizou mais de 100% porque não para de crescer, né? Quebrando aquela história de que aqui no Brasil só vamos ter esses bancos que estão aí porque é difícil crescer, enfim. Galera, é outro mundo, né? A gente está vivendo outro mundo, é uma outra transformação, né? É a quarta revolução industrial que a gente vai ter, né? É a quarta revolução que a gente vai ter. E que está tendo e que estamos vivendo, né? Então, investir no longo prazo se torna cada vez mais difícil, porque antes se falava muito, não, você compra e larga para lá, porque essa empresa vai continuar, foi boa nos últimos 50 anos e vai continuar sendo muito boa. Hoje não é assim, pode ser que daqui a um ano ela vai ter um concorrente muito forte que pode até acabar com essa empresa, né? Mas, é claro, né, continua sendo um investimento viável, apesar de ser hoje muito mais trabalhoso, né? Eu nunca gostei ou nunca quis concentrar as minhas operações apenas no longo prazo no mercado de ações. Eu sempre gostei
de operações de curto prazo, tá? Que são operações que podem durar alguns meses, algumas semanas, alguns dias ou até mesmo algumas horas e minutos, né? Então você tem desde operações que começam e terminam no mesmo dia, que são as operações day trade, até as operações de posição que duram alguns meses, né? E para que você aprenda a operar no curto prazo, é muito importante o timing, o preço, né? Então, se valor você encontra na análise fundamentalista, na análise técnica você encontra o preço. Então, eu acabei me especializando em análise técnica, que é a análise de leitura de um gráfico. Provavelmente, quem está chegando agora já poderia escrever assim: puxa, André, mas isso parece algo muitíssimo complicado, né? Eu vou te dizer que não é fácil, né? Porque não é só de análise técnica que você precisa, né? Depois tem outras variáveis envolvidas, por exemplo, saber fazer um bom gerenciamento de risco, ganhar experiência, estar sempre calmo, com a cabeça no lugar. Mas a análise de gráfico, né, é uma análise extremamente simples, porque, na verdade, o estudo do gráfico é estudo de eixo X e eixo Y, tá certo? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém consegue me dizer, olhando para esse gráfico que eu vou colocar na tela? É o último slide, prometo, tá? O que acontece com a população mundial com o passar do tempo? Então, esse aqui é um gráfico simples, tá certo? É um estudo da ONU, tá? Da população mundial desde o século 17 e uma estimativa de qual será a população mundial em 2045. Então, aqui a gente tem tempo e aqui a gente tem número de pessoas, tá? Responde para mim, o que acontece com a população mundial com o passar do tempo? Ela cresce? Ela diminui? Aqui a gente tem um gráfico onde a gente percebe claramente que a população do mundo cresce com o passar do tempo. Quantas vezes você já viu um gráfico como esse, desde que você saiu sei lá, quinta série, oitava série, não sei quando começa a ver gráfico de 2 eixos, enfim, né? Mas a gente já viu milhões de vezes, tá certo? E é alguma coisa que a gente consegue interpretar com facilidade. Mas é diferente de olhar gráfico, né? Gráfico é diferente. Tá bom. Deixa eu te mostrar um gráfico aqui. Esse é o gráfico de Vale, tá? Deixa eu apagar isso aqui para ficar até mais fácil de vocês observarem, tá? Isso aqui é um gráfico, eu vou colocar um gráfico onde cada ponto desse vale uma semana, tá? E vou te perguntar. Esse aqui é o gráfico de Vale, e esse aqui é a mesma coisa que tinha lá naquele outro. Isso aqui é tempo, né? Aqui é início de 2016, aqui é hoje, tá? Que é essa última referência, tá? E aqui, ao invés de estar aqui, a referência está aqui. Só que ao invés de ser número de população mundial, é preço do ativo. Então a minha pergunta para você é a mesma que eu fiz lá. Com o passar do tempo, né, a partir de 2016, as ações da Vale, Companhia Vale do Rio Doce, que vocês conhecem, elas caem ou elas sobem? Elas sobem, né? É claro, né? E as de BRFS3, né? Que é uma empresa que provavelmente vocês conhecem, né? É a dona das marcas BMF, ou BMF, perdoe, Perdigão e Sadia, né? Daqui para trás, né? O que está acontecendo? Esse ativo sobe ou cai ao longo do tempo? Cai, ou seja, você já fez, né, observando o conceito simples, o que a gente faz no dia a dia, que é identificar se determinado ativo, se determinada ação está em tendência de alta ou em tendência de baixa. Então a gente pode dizer que a BRF está em tendência de baixa porque ela cai ao longo do tempo, da mesma forma que Vale está em tendência de alta porque ela sobe ao longo do tempo. Percebe que cara, metade da análise técnica é esse tipo de identificação. Se você sabe isso, você já está na frente do que um monte de louco aí que chega querendo comprar e vender no mercado, tá? Porque, no fundo, a gente vai fazer com a análise técnica algo simples, né? A gente vai comprar quando a tendência é de alta, né? Então, tem alguma coisa que está subindo, né? A gente quer pegar carona, a gente quer entrar em algum ponto para continuar subindo junto com aquilo, né? E ao mesmo tempo, porque no mercado de ações você pode também ganhar com a venda, principalmente no curto prazo, a gente às vezes tem alguma coisa que está caindo, você quer embarcar junto para cair junto com o ativo e ganhar dinheiro. Isso aí é um conceito mais avançado. Eu
Hoje eu vou fazer a primeira parte desse workshop. Na verdade, eu vou passar todo o conteúdo que eu acho importante para vocês terem, e na quinta-feira eu vou fazer também aqui ao vivo pela Infomone algo voltado para estratégias de análise técnica. Então, na quinta-feira eu até posso falar para vocês como é que eu vou ganhar quando o mercado entrar em crise, quando uma ação cair. A gente pode entrar um pouco nesse assunto também, tá? Hoje é too much para hoje, né? Mas enfim, existe também a possibilidade de algo que está caindo, você embarcar e tentar ganhar junto, tá certo? André, por onde eu começo com análise técnica? Legal. Como eu falei, a análise técnica não é fácil, né? Principalmente porque na análise técnica existe uma série de indicadores que são ferramentas que você vai colocando no gráfico que servem principalmente para dificultar a análise, não para facilitar, mas que num primeiro momento parece que cada indicador é um santo grau diferente, que vai resolver todos os problemas, e depois você chega à conclusão que não são, né? Cada vez, quanto mais simples for o gráfico, como esses que eu mostrei, mais facilidade a gente tem na tomada de decisão, tá? Então, não é fácil, mas é simples. E aí, pessoal, vou pedir até se for possível, o Marcelo, tá? Colocar um link. Eu fiz um e-book, que é um e-book de análise técnica, tá? É um e-book básico, mas que para quem está começando pode ser uma mão na roda, tá? Então, se você está assistindo isso pela Infomone, né? O Marcelo já colocou aí o link, se você está assistindo pela Infomone, tá? É bem simples aqui, eu quero até mostrar. E se você está assistindo pelo YouTube, você pode encontrar aqui, mas como o Marcelo já passou lá, o YouTube já está aqui, deixa eu colocar aqui, pessoal. Vamos lá. Beleza, tá? Pelo YouTube, pessoal, tá aqui, ó, tá? E-book de análise técnica. Você clicou aqui e vai abrir. É um e-book que fala exatamente de conceitos simples, das coisas que eu acredito que foram importantes para mim, que tipo de gráfico utilizar, enfim, assuntos bem simples, como na verdade é o propósito aí desse workshop aqui hoje, tá? E eu espero que vocês gostem bastante aí do conteúdo. Eu acho que esse é um excelente ponto de partida, tá? A gente vai começar falando sobre tipo de gráfico e depois vocês vão aprender sobre teoria de Dow, tá? Esse cara aqui, teoria de Dow, é o pai da análise técnica. Ele também criou o índice Dow Jones, junto com o sócio dele que chamava Edward Jones, né? Edward Jones, então ficou o sobrenome dos dois. Então é um cara muito importante para a análise técnica, para o mercado. Você vai começar aprendendo o conceito que ele criou, chamado conceito de tendência, tá? Então, eu espero que vocês gostem bastante do e-book, tá? E eu acho que é um excelente ponto de partida, tá? Então, o primeiro passo, né, é definir se você quer longo prazo ou curto prazo, tá? Se quiser longo prazo, você vai estudar análise fundamentalista e, enfim, a minha ajuda meio que para por aqui. Se você quer focar em fazer operações buscando uma rentabilidade no mercado em questão de meses ou dias, ou até mesmo fazendo operações day trade, ou seja, deixando de fazer o que você faz, né, estudando para deixar de fazer o que você faz e virar um trader, né, aí sim eu acho que você tem muito a aprender utilizando aí esse e-book. Fechado? Bom, e uma coisa importante que eu já falei, mas gostaria de repetir, tá? O cara do longo prazo, ele olha valor, e o cara do curto prazo, ele olha preço, tá? Se você tá me assistindo, eu vou sempre falar de preço, tá? Então, o que eu falo é diferente do que o outro cara que olha para o longo prazo fala que é valor. Não confunda as duas coisas. Quando você confunde preço com valor, só sai coisa ruim, tá? Então, você pode até ter dois tutores, né? Que é o cara que vai te ajudar a encurtar o caminho. Alguém que entenda do longo prazo e alguém que entenda do curto prazo, tá certo? Mas quando você escutar esse cara aqui do longo prazo, pense no longo prazo, certo? Se você escutar esse cara aqui pensando em fazer trade, acaba você se dando mal. Isso é importante para te falar nesse momento, tá? O segundo passo cara, você precisa aprender análise técnica. Não é fácil, mas é simples, tá? Muito simples. É um gráfico de dois eixos, né? Eu entendo que você lê esse tipo de gráfico, estuda esse tipo de gráfico, por exemplo, agora na política, né? A gente está vendo lá a evolução da intenção de votos do candidato Jair Bolsonaro e do candidato Haddad, né? Do Jair Bolsonaro tem crescido, do Haddad tem caído, se mantido estável desde o final do primeiro turno. Nada mais é do que uma leitura de um gráfico de dois eixos. É o que a gente faz na análise técnica. E, claro, com uma pitada que acaba mudando de
de analista para analista, que acaba inserindo algum indicador, tá? Bom, terceiro passo, pessoal, é que você precisa ter uma conta aberta numa corretora, tá? Essa necessidade existe porque você não consegue comprar e vender no mercado sem ter uma conta aberta numa corretora, né? Então, o que te separa da BMF Bovespa, né? Antes você podia ir lá comprar um espaço e ficar lá dentro da BMF operando, né? Que chamava de pregão viva voz. Hoje não tem mais isso. Hoje o que te separa da BMF Bovespa é exatamente a corretora, que é uma intermediária, né? Então você não manda a ordem para cá, você manda a ordem para a sua corretora, que transmite essa ordem para a BMF, perfeito? E aí eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, né? Primeiro que eu acho que o mercado de home broker no Brasil começou junto comigo, né? A estrada do home broker do Brasil começou também por volta de 2002 e 2003, quando surgiram os primeiros home brokers. Antes era impossível a gente que tinha pouco dinheiro operar no mercado de ações ou investir no mercado de ações, né? E a partir do home broker, né, isso foi mudando, né? E mudou tanto, pessoal, que eu ouso dizer, mas assim, sem medo nenhum, né? Cara, que as corretoras aqui no Brasil não devem nada para qualquer corretora em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, tá? Nós temos corretoras que cobram taxas cada vez mais baixas, e algumas já nem cobram mais taxas de corretagem, como aconteceu nos Estados Unidos há 2, 3 anos atrás, com a corretora chamada Robinhood, né? Nós temos ferramentas interessantíssimas, eu gostaria de mostrar algumas para vocês, tá? Que te dão rapidez, agilidade, que te permite comprar e vender com muita, assim, de forma fácil de enxergar, né? A gente tem também hoje muito auxílio ao novo investidor, né? Então esse foi um trabalho que eu comecei em 2012 na Corretora Rico, que foi uma sala onde um analista, no caso eu e mais alguns sócios e de uma empresa que a gente teve, que quem começou com isso foi o Igor, eu e o Bo Williams, né? Hoje se espalhou por todas as corretoras, e todas as corretoras dão esse suporte ao iniciante durante o pregão, tá? E, principalmente, pessoal, você tem hoje, para quem deseja ser trader, simuladores durante o dia, para que você possa iniciar no mercado sem estar valendo dinheiro, tá? Ou seja, a mesma coisa de jogar pôquer com feijão. Você aprende a jogar pôquer, mas não está valendo dinheiro ainda. A hora que você estuda, você pode até decidir, eu quero fazer isso. É a coisa mais difícil do mundo, é muito mais difícil que tradar, né? Mas no mercado hoje, a gente tem o quê? Os simuladores que te permitem, durante o pregão, ver o que está acontecendo no mercado em tempo real e, cara, fazer operações com, claro, muita disciplina, através de uma estratégia que você definiu como estratégia razoável, né? E se tudo der certo, você, claro, não vai ganhar nada, mas se tudo der errado, você também não vai perder nada, porque isso é em formato simulado, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês o que é isso, tá? Eu vou abrir aqui um desses softwares, tá? Que é um software que quem é cliente da corretora Clear tem de forma gratuita pelo menos até dezembro. Então, um software novo chamado Flash Chart, tá? Você pode operar em conta real, ou seja, com dinheiro valendo, tá? Ou seja, de verdade, ou você pode, cara, eu estou começando, eu não sei, eu não estou entendendo bem esse mercado ainda, eu preciso aprender um pouco mais. Tem como eu testar como é? Tem. Nesse software, por exemplo, agora eu estou logado no formato simulado, tá? O mercado está fechado, eu não vou conseguir fazer operações aqui, tá? Mas eu consigo, por exemplo, te mostrar que se eu quisesse comprar no rompimento da máxima aqui que ele deixou, eu poderia, clicando num botão do teclado, colocar uma ordem de compra, essa que está em azul, a 86.145, isso clicando em um botão, pessoal, tá? O que eu estou te falando de agilidade, né? Neste mesmo momento, eu já digo para o software que eu quero um stop a 85.885, software, para quem está começando e não sabe, stop para quem está começando e não sabe o que é uma ordem automática quando você admite que errou uma operação, ou seja, que você quer perder o mínimo possível. Eu quero comprar porque eu acho que vai subir. Se cair a 85.885, me tira dessa operação e eu admito que errei, tá? E eu vou sair perdendo um pouco, né? E aí eu quero fazer uma saída parcial de 2/3 da minha operação em 385 e uma saída final a 895. Você nem sabe o que é índice futuro, provavelmente você está começando, né? Mas a gente pode fazer isso com Petrobras. Petrobras você sabe o que é, tá?
ultimamente, toda vez que você vai abastecer, você tem xingado a Petrobras porque o preço da gasolina só sobe, né? Então a gente pode querer também comprar a Petrobras, se ela subir aqui a 26,30, colocar um stop em 26,18 e fazer saídas parciais. Tudo isso clicando em Shift, tá? É isso que você vai fazer. E você pode vender também. Ah, não, eu acho que se cair abaixo de 26,10 vai cair. Você pode vender também aqui, já colocar stop, saída, enfim, tá? Essa ferramenta, pessoal, não custa R$1.000 por mês para você ter. É gratuita. Você só precisa ter conta, por exemplo, na Clear, tá? Aliás, para quem não tem, o link também está na descrição do vídeo, se quiser conhecer. Não paga nada para abrir conta, não paga nada para operar, não paga nada para ter essa plataforma, por exemplo, até dezembro, tá? Então, dá a oportunidade de você aprender antes de colocar seu dinheiro, tá? É uma oportunidade que eu queria ter tido quando eu comecei. Quando eu comecei não tinha isso, né? Eu tinha que, para aprender, para saber como colocar uma ordem de compra ou de venda, enfim, colocar o meu dinheiro lá, senão não tinha nem acesso a uma corretora, tá? Aliás, eu vou te mostrar um software que na Clear a gente também tem, ele não é gratuito. Aliás, deixa eu só falar um pouco mais do Flash Trader, tá? André, ele é gratuito. Onde que eu posso testá-lo? Se você for na descrição do vídeo do YouTube, tá lá o link para você fazer o teste. É só clicar lá, na mesma hora você vai receber login, senha e amanhã você já está com ele testando, tá? Esse software tem uma coisa importante que depois eu vou explicar para vocês o porquê que é importante. Tá vendo aqui que ele está com a minha cara, com os indicadores que eu utilizo, com os ativos que eu olho no day trade, com os ativos aqui que eu olho no swing trade, tá? Quando você baixa esse software e vem aqui em abrir desktop, tem aqui meu nome, André Moraes. Olha que moral, né? Tem também o nome do Igor, que é o Mago, tem o nome do Aliakin, que é o Kim, né? Que são dois amigos que começaram comigo lá atrás, né? No início do meu aprendizado, quando realmente eu encarei o mercado de frente a partir de 2008, né? O setup desses três estão aqui. Então, você clicando aqui, André Moraes, o seu gráfico vai estar igual ao meu, inclusive com os ativos que eu opero no Swing Trade. Daqui a pouco eu vou até te explicar a importância disso, tá? Então, no link aí do vídeo do YouTube, você consegue baixar essa plataforma para testar, tá? Vou pedir aqui mais para vocês vou falar de mais uma plataforma, eu acho que é importante, tá? Para atender um outro tipo de gente, né? André, você está falando de um troço que eu tenho que estar durante o pregão para fazer a operação com ele, sabe? Eu sou engenheiro, eu sou jornalista, eu sou enfermeiro, eu sou médico, eu sou advogado, eu trabalho durante o dia, eu preciso ter alguma coisa que me ajude, né? À noite, quando eu chego, né? Depois das 6, quando eu chego, aos finais de semana, tem alguma coisa assim? Tem, né? Essa plataforma, por exemplo, a Profit Chart, ela não é gratuita, mas ela custa, em algumas versões, menos do que R$100 por mês. Na Clear, acho que a versão mais barata custa 60, e aqui você tem um replay de mercado, né? Então você consegue, né, replicar o que aconteceu no mercado a qualquer momento, à noite, por exemplo, agora, tá? Eu peguei, o último dia que eu posso pegar é a abertura do pregão de ontem, né? Porque o de hoje ainda não tem o replay, tá? Só depois das 8, das 9, eu não sabia se ia ter ou não, então eu carreguei outro, né? Então, você dando play aqui, pessoal, ele abre o mercado, tá? Então, o mercado abriu aqui às 9, aqui é o índice futuro, mas poderia ser Petro, Vale, qualquer coisa. O mercado abriu às 9 horas, 2 minutos e 52 segundos, e a partir daqui você começa a cotar o mercado. Então, você pode, é claro que seria chato, né? Porque, cara, eu não vou ficar 6, 7 horas, que é o tempo que dura o mercado, tendo que acompanhar isso aqui, porque eu tenho que dormir. Beleza, você pode multiplicar por 10 esse tempo vindo aqui, tá certo? E aí você começa a colocar suas estratégias. Por exemplo, quando o mercado amanhece longe das médias, uma das estratégias que a gente utiliza é vender, porque é mais normal que o mercado retorne até as médias. Então, quando o candle fecha, né, o que eu faço geralmente? Né, fazia quando trader, indico como analista, a gente pensa em venda, por exemplo, nesse caso de 10 contratos de índice, tá? Pensa em fazer o que a gente chama de saída da operação alguns pontos abaixo, pensa em colocar o stop acima do topo, e aí você replica, para e vê se a operação teria dado certo ou não, tá certo? Ah, eu vou ficar rico? Não vai,
mas você também não vai ficar pobre, mas vai aprender, que é o principal, tá certo? E vai poder observar, por exemplo, cara, você fez isso porque o mercado amanheceu longe das médias. Quando você faz? Quando o primeiro candle a gente tem com mínima menor do que o anterior. Deu certo no passado? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto candle também deu venda aqui nesse ponto. E ele retornou, né? Então, eu vou tentar replicar o que deu certo aqui no dia anterior. No dia anterior, depois, demorou um pouco mais. Aqui no segundo candle já deu essa venda, né? E como é que eu vou fazer com o meu stop, né? Que é onde eu admito que perdi. Eu posso mudar ele ao longo do tempo? Pode. Você pode, de repente, colocar na mínima do que no anterior. Pronto, já deu saída na operação, já treinei, já deu certo, deu aí um retorno de R$190, que não é meu, infelizmente, mas se fosse o mercado real, teria dado isso. Cara, e você está fazendo isso às que horas? 8h49 da noite, tá? Então, isso te dá aí a possibilidade de você, cara, não precisa largar seu emprego para fazer isso por enquanto, pelo menos, né? E durante os próximos anos, pelo amor de Deus, não vai fazer essa besteira, né? Que um dia eu até fiz, né? Mas eu já tinha alguns anos de mercado, tá? Mas, cara, te dá uma oportunidade que eu não tive, de aprender sem colocar o seu dinheiro. É válido ou não? Espero que seja válido para vocês, tá? Deixa eu só deixar um aviso aqui. Bom, então, abra a conta na corretora, ela vai te deixar utilizar um monte de ferramentas, você vai aprender com gente que tem experiência, gente do bem, que quer, a grande maioria, né, fazer crescer o mercado de ações, e você só faz isso dando as informações corretas e agindo de forma muito séria com o teu cliente, tá? E espero aí que vocês tenham gostado das ferramentas que a gente mostrou aqui, tá? Que corretora? Perguntaram. Olha, eu trabalho, né, e de certa forma sou sócio do grupo XP, tá? As 3 corretoras do grupo são as 3 corretoras, as 3 maiores corretoras do Brasil, que é a corretora XP Investimentos, que é a Rico, que é a Clear, né? Eu hoje, como eu tenho um perfil mais voltado por trader, eu tô na Clear, tá? Mas entendo que qualquer uma dessas corretoras que vocês abrirem conta, você será muito bem servido, tá? Bom, pessoal, daqui a pouco a gente vai, ao final da apresentação, responder pergunta. Estou vendo pergunta em relação a como é que eu insiro média móvel, enfim, e a gente vai guardar um tempo para responder essas perguntas, né? Deixa eu pensar no próximo passo, tá? Que é exatamente, pessoal, a necessidade que a gente tem de conhecer o mercado em que trabalha, né? Hoje você, com muita facilidade, né? Você entra num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook, você tem à disposição um monte de sites, Infomoney, Valor, Broadcast, Bloomberg, que é caríssimo, mas tem o Bloomberg, enfim, o Investing.com. E aí, mais uma vez, a dificuldade não é encontrar informações sobre o mercado financeiro, cara, separar o que é relevante e o que não é, né? Então, por exemplo, cara, André, eu vou operar Petrobras no curto prazo. Você sabe que hora que sai o estoque de petróleo, né? Você sabe o quanto ele é importante, né? Não, eu gosto de operar Vale. Você sabe que a Vale, a abertura de Vale segue muito as mineradoras que estão cotando lá em Londres, porque Londres abre 5 horas antes do Brasil, e que tem um lugar gratuito que você consegue achar essa cotação, e aí te dá pelo menos uma ideia de por quanto vai abrir a Vale, né? Você opera dólar? Opero. Você sabe o que é payroll? Quando que sai, né? Aonde você encontra essa informação? O que acontece quando sai? Que ele se mexe 30, 40 pontos em 1 minuto. Você pode perder todo o seu dinheiro se você não souber disso e tiver alavancado, ou que você pode ganhar muito dinheiro também se você souber a direção correta, né? Você precisa conhecer o mercado que você atua. Se você não conhecer, né, é muito difícil você conseguir passar por essa fase, né? Então, como o objetivo aqui é fazer que vocês encurtem o seu tempo de aprendizado, eu quero falar de 2 sites só, que são simples, gratuitos, e aonde eu encontro 90% da informação que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Vamos lá. Tá? O primeiro, e falo todo dia sobre ele, né, com muito prazer, nem sei de quem que não é nem o site que tem aqui só no Brasil, tem em outros países também, é o Invest.com, tá? Aqui tem um monte de informação que eu gosto, né? Eu consigo, porque a partir do momento que você vai
utilizando, ele vai deixando aqui na cara as coisas que você mais usa, né? Então eu olho o SPI 500 futuro, gente, como era difícil no passado você ter essa informação, agora você tem tempo real e gratuito, ele está caindo 0,05%. Primeira coisa que eu faço todos os dias pela manhã é saber quanto está o SPI 500 futuro, para mim a informação mais relevante. O Dow Jones futuro também está aqui, tá certo? Para quem gosta de criptomoedas, você tem a cotação de todas, inclusive deve estar rolando, tá vendo? Elas estão cotando aqui tudo em tempo real. Você tem também, pessoal, uma informação que é muito relevante para a gente que opera Petrobras ou que opera índice por conta da relevância da Petrobras no índice, a cotação do Brent, tá? Por exemplo, hoje caiu 4,52, né? Essa aqui é a cotação de ontem, o WTI já abriu, tá caindo 0,06, tá certo? Aqui temos as cotações das mineradoras que eu olho lá em Londres, a Anglo América, Rio Tinto, BHP, que estão fechados agora, porque lá em Londres, se aqui é 9 horas da noite, lá é 9 mais 5, né? Então, já é de madrugada lá, né? Você tem todas essas informações em tempo real, gratuitas, tá certo? Além de, cara, André, e os dados que vão sair amanhã? O que tem de dado importante para sair amanhã? Tá aqui, ó, clicou em calendário econômico, amanhã, né? Eu já fiz um filtro, então só pego o que é mais importante. Tem na Europa, né, às 4:30 da manhã, que lá é 5 horas a mais, PMI industrial. Às 11 horas da manhã, nos Estados Unidos, vendas de casa nova, isso aqui pode dar alguma volatilidade para o mercado, e às 11:30, estoque de petróleo, tá? Se eu opero Petrobras, eu tenho obrigação de saber que às 11:30 vai ter volatilidade, eu preciso saber o que está acontecendo, tá? André, que dia que Vale solta o balanço, né? Porque eu sei que no dia que solta o balanço, o mercado fica instável. Tá aqui, ó, vem aqui em lucros, tá? Olha só que dia que a Vale solta o balanço, você quer saber? Essa semana, vamos lá. A Vale solta balanço amanhã. Amanhã, dia 24, quarta-feira, tá aqui, ó, né? Então, amanhã, pessoal, é um dia que existem mais riscos embutidos na operação de Vale, porque é o dia que ela solta balanço, tá? Então, esse é um dos sites que eu utilizo e olho todos os dias e recomendo muito para vocês que estão dando o primeiro passo, tá? Que é investing.com. Já digita aí, já salva no navegador, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Se loga, tá? Porque aí você consegue fazer filtros e ele vai colocando para vocês o que você mais olha aqui para que você observe. E aí o outro site é a Infomoney, tá? Onde eu estou, inclusive, fazendo esse workshop, né? Aqui está a foto de um cara que ensinou metade do mercado, o Didi, que é uma pessoa muito engraçada também, ele está surfando o mercado aqui, muito bom, tá? Aqui de manhã, pessoal, tem um e-mail que é 5 coisas que você precisa saber para encarar o mercado. Cara, ali, nessa manchete, cara, você tem um resumo de tudo que você precisa saber para começar bem o mercado. De tudo não, né? Mas de 90% que você precisa saber para começar bem o dia. Então, se você quer entender o mercado, acompanhar o mercado durante o dia, às 8 da manhã, tá? Dá uma clicada aqui que você vai ter esse e-mail e com resumo aí de 90% do que é importante para que você consiga ir bem naquele dia, para que você comece o dia bem informado. Fechado? Bom, é claro, né, que com o passar do tempo, pessoal, você vai ler, mesmo resumindo isso, peneirando isso, né, e encurtando o caminho, que é o meu objetivo de fazer aqui com vocês, e eu espero que isso tenha ajudado, você não vai ficar que nem um louco procurando informação de mercado na Globo.com, que é muito boa para outras coisas, mas entendo que não é lá que você vai achar as informações que precisam para tradar no curto prazo, né? E mais ao longo do tempo, ainda assim, né, você vai perceber que fuçando e estudando esses sites, você vai achar coisas neles interessantes, que talvez não seja interessante para mim e que você não viu no primeiro momento, mas que vão ser, e outras coisas que eu acho interessante falei para vocês, que não vão ser interessantes para o teu estilo de operação, tá certo? Ou seja, você vai dar a sua cara, né? Você encurtou caminho, pegou alguma coisa que já mais ou menos pronta, você vai mudar ela para que isso se pareça com você, tá? E eu espero que isso aconteça com você. Acontece geralmente com todos que fazem sucesso e duram no mercado, tá? Você precisa também definir um perfil e saber exatamente quais ativos operar. Isso é uma dificuldade que eu tive muito grande no início. Hoje eu entendo que você teria uma dificuldade muito menor, né? Mas
cara, todos os dias eu recebo perguntas que me soam como absurdas, que é exatamente André, o que você acha de fazer uma operação day trade, né? Em Basa 3, que é um ativo que tem pouquíssima liquidez, tem 3 negócios por dia. Isso, cara, é uma pergunta que não pode mais ter, né? Porque tem informação, eu estou dando informação, um monte de gente está dando boas informações, né? As coisas mais importantes que o trader, que é o cara que vai olhar para preço, precisa ter é volatilidade e liquidez, tá certo? Volatilidade é o quanto se mexe determinada ação em relação ao que mexe, por exemplo, um índice de referência, que pode ser o Ibovespa. Tem ativos de excelente volatilidade, ativos que se mexem muito pouco. E liquidez é quantos negócios ou qual volume negociado de tal ativo em determinado dia, tá? É preciso que seja feito um filtro, né, para que você consiga se precaver, cara, de entrar num mico, que é quando você compra um ativo, mas não tem para quem vender, tá? E isso cada vez acontece menos, porque o nosso mercado tem cada vez menos liquidez, mas ainda acontece muito, tá? E qual é o problema? Ora, digamos que você tem um apartamento, tá? Você está querendo vender o apartamento. Ele tem mais 2, 3 apartamentos no seu prédio sendo vendidos. Estão todos sendo vendidos por R$1 milhão, tá? Se você pode vender o seu apartamento hoje, ou você pode esperar 6 meses, 1 ano, muito provavelmente você vai vender por perto de R$1 milhão, tá? Mas, cara, se você tiver um problema e precisar de dinheiro hoje, para você vender seu apartamento, você vai ter que dar uns 30%, 40% de desconto. Você concorda comigo? Isso é uma regra básica, tá? Eu tenho um carro para vender. Eu não quero vender agora, não tenho necessidade. Eu vou colocar na Web Motors por um preço que eu acho justo e pode demorar 1 mês, 2 meses, você vai conseguir vender, tá? Se você precisar vender seu carro hoje, você consegue, mas você vai vender 20%, 30% abaixo do que está lá na Web Motors, tá? Por quê? Porque o mercado de automóveis não tem tanta liquidez quanto a maioria dos papéis do mercado de ações, e o mercado imobiliário tem menos liquidez ainda do que o mercado de automóveis, né? Então, se você tem urgência para comprar e vender, né? Perdoe, para vender principalmente, ou para comprar, você acaba ou comprando muito com preço muito mais alto ou vendendo por um preço muito mais baixo, tá? Então é importante que ao longo do tempo você estude, né, dentro do teu perfil, quais são os papéis que atendam à volatilidade e também à liquidez, tá? A volatilidade é visual, você consegue olhar para um gráfico depois de um tempo de estudo, enxergar se aquele gráfico tem se mexido ou não ao longo do tempo, né? É claro que o comportamento do gráfico pode mudar, né? Mas às vezes demora 2, 3 anos para essa mudança ocorrer, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês, pegando aqui 2 ativos que estão em situação bem opostas, tá? Um ativo que ultimamente tem tido uma pouca volatilidade, né? Por exemplo, Tietê 11. Olha o que acontece com esse ativo nos últimos desde junho de 2018, né? Então, nos últimos meses, né? Nos últimos meses, o nosso mercado subiu como se não houvesse amanhã, e esse ativo está aqui trabalhando de forma lateral, né? A gente consegue, traçando aqui, deixa eu só colocar um fundo para vocês enxergarem isso com mais facilidade, né? Ele não conseguiu ganhar o gás que o mercado teve, quer dizer, ele está numa cotação abaixo do que estava dia 17 de agosto, né? 17 de agosto, Petrobras até agora deve ter subido aí uns 30%, 35%, né? Enfim, isso aqui é um exemplo de falta de volatilidade. Deixa eu dar um exemplo de excesso de volatilidade até. BID4, tá? Que é o Banco Inter, né? Será que eu digitei certo agora? Acredito que sim. De agosto até agora, o ativo subiu de agosto, cadê? Agosto, né? Dia 17 de agosto, mesmo dia lá, né? De dia 17 de agosto, ela saiu de R$22 para 45, então subiu mais de 100%. É importante, né, que você tenha um foco muito maior em ativos como o BID4 e menos do que em Tietê, se você quer fazer operação de curto prazo, né? E em relação à liquidez, eu comentei sobre Basa 4, para quem não ouviu falar, é Basa 3, né? Basa 3. O Banco da Amazônia, né? O Banco da Amazônia teve hoje 3 negócios. Olha o gráfico dele, que parece um queijo suíço, né? Cheio de furo, né? Então, hoje foi negociado 100 ações. Enquanto você tem, por exemplo, uma ação de boa liquidez, que é, por exemplo, a Petrobras, tá? Que hoje teve
59 mil negócios, tá? Ou seja, o vendedor e o comprador encontraram um spread muito pequeno em relação à compra e venda, às vezes de 1 centavo. Tem um cara querendo comprar a 26,29 e outro querendo vender a 26,30, tá? Por quê? Porque você tem muito mais liquidez. Né? Foi um desafio muito grande encontrar quais eram os ativos mais interessantes para day trade, para swing. Eu levei muito tempo para conseguir formar uma seleção e aqui no Flash Chart, né, como eu falei, se você abrir isso aqui, a gente quer encurtar caminho, tá, pessoal? Então, estou dando soluções para que vocês consigam isso. Se você vier aqui e clicar no meu nome, André Moraes, você já vai ter aqui uma lista de ativos que são os que eu olho para operações curtíssimas, que são day trade, e aqui um painel de cotações onde você tem aí 100 e tantos ativos, né, para operações swing trade, né? É uma coisa também que eu fiz em formato de lista, né? Eu tenho uma lista para os alunos dos cursos que eu dou, né? Uma lista de ativos para swing trade. Aliás, faça essa lista para que você tenha separado aí os ativos que você mais gosta, os ativos que mais te atende, tá? E tenha isso na cabeceira para que você estude esses ativos. Então, em operações de médio prazo, de curto prazo, que a gente chama de swing trade, a gente tem aqui uma lista de ativos que eu separei por conta de liquidez e volatilidade, né? A mesma coisa acontece de ativos de day trade, né? Quais são os ativos que eu entendo que são mais importantes ou mais representativos neste momento para fazer operações day trade. A gente tem que ter algo como isso, e claro, como eu sou profissional disso, né? Isso aqui está planilhado, bonitinho, até porque isso eu entrego para os alunos que fazem qualquer um dos meus cursos, tá? Enfim, então é importante, pessoal, você saber o que operar, o que você consegue, o que tem liquidez, enfim, e o que não tem, tá? Bom, e um outro passo muito importante, pessoal, e talvez seja pegar boa parte do que a gente falou, tá? Empacotar junto com a análise técnica, né? Que eu entendo que espero ter contribuído aí que você aprendesse quando você baixou seu e-book e montar a tua estratégia, tá certo? Porque no final das contas, né, você vai entrar num funil que tem uma boca desse tamanho, tá certo? E quando você sair alguns meses depois de muito estudo, muita dedicação, você vai ter chegado na base do funil, tá certo? Provavelmente 90% do que você estudou você não vai utilizar mais, e esses 10% que sobrou vão ser coisas densas, né? Coisas que vão realmente ajudar a compor o que no futuro você vai chamar de minha estratégia, né? Eu, na quinta-feira, vou fazer um workshop e eu vou falar um pouco de uma das estratégias que eu aprendi, tá certo? Você vai começar a utilizar porque você quer encurtar caminho, você vai pegar a experiência de alguém que montou alguma coisa, só que você não vai se acomodar com isso, né? Porque isso é coisa de vagabundo. O vagabundo se acomoda com tudo. Você vai pegar aquilo e vai falar, não, cara, por que ele usa isso, né? Opa, eu mudei para cá e isso atende melhor meu perfil. E aí você vai perceber que, poxa, além de encurtar o caminho, né, você pegou a base de alguma coisa que era sólida para mim e transformou em algo, cara, que vai ser sólida para você, tá? Isso leva tempo, mas é assim mesmo, ninguém vai se transformar num bom médico, engenheiro, advogado em 15 dias, né? Você tem que levar um tempo de alguns meses para que você tenha essa estratégia já sólida. E ela é muitíssimo importante, tá? Eu posso te dizer porque desde 2000, quando me formei, eu trabalho com produção, né? Então, as perguntas que eu respondia como engenheiro é como é que eu posso produzir mais e melhor, mantendo a qualidade do meu serviço, mantendo a qualidade, aumentando a quantidade sempre, né? Mantendo a qualidade do meu trabalho, né? Mantendo a qualidade para os funcionários que estão na obra, né? E isso a gente tem na engenharia civil, e eu aprendi muito com isso. Eu fiz... eu trabalhei muito com engenharia de produção, assumi diversos desafios e fui muito bem sucedido em vários, né? E aí eu venho para o mercado, né? Eu continuo sendo engenheiro de produção, entre aspas, né? Porque eu pego uma estratégia, cara, primeiro, essa estratégia é vencedora, você ganha ao longo do tempo com essa estratégia, né? Além disso, que parafuso que eu preciso apertar aqui
para que eu consiga ganhar mais quando eu ganho e, de certa forma, melhorar o meu resultado, que parafuso que eu preciso soltar aqui para eu perder menos quando dá errado, até porque análise técnica não é ninguém, você não ganha aprendendo análise técnica poder de prever o futuro, e sim de calcular a probabilidade de dar certo nunca é de 100%, né? Então você pega aquilo, né, aquela estratégia, né, que você montou com muito estudo, encurtando o caminho, aprendendo com um ou com o outro, transforma em alguma coisa sua, e aí você vai ter que utilizar ela no mercado, tá? É isso que eu chamo de receita de bolo, né? Quando eu falo sobre isso, muita gente fala, não, mas você está falando que o mercado é uma receita de bolo? Lógico que não, né? Se eu pensasse assim, eu já teria sido expulso do mercado há muito tempo. Eu não estou aqui 15 anos por acaso. É lógico que o mercado não é uma receita de bolo. Ora o mercado sobe, ora com pouca força, ora com muita, ora o mercado cai com pouca, com muita força, ora o mercado fica lateral, ora ele amanhece com gap de alta, com gap de baixa, e você vai ter que encontrar uma estratégia, cara, para cada um desses cenários. Por exemplo, eu tenho 8, 4 para compra, 4 para venda, né? Por que eu confio nessas estratégias e por que elas estão sempre melhor? Porque eu sempre as utilizo como uma receita de bolo. Eu não sei o que o mercado vai fazer, mas eu sempre sei o que eu vou fazer para o mercado se ele fizer determinado movimento, tá? Então, né, eu pego uma estratégia como essa, baseada em análise técnica, com pitadas de gerenciamento de risco e outras coisas, né? Transformo numa coisa objetiva e a partir daí eu transmito para os meus alunos e quero transmitir para você que não existe nenhum tipo de facilidade, porque não é fácil, né? Mas a partir do momento que você entende todos os ingredientes do processo, passa a ser uma coisa simples, perfeito? Então, eu vou mostrar um exemplo de uma das estratégias que eu utilizo bem rapidamente, né? E depois, na aula de quinta-feira, eu vou esmiuçar ela e te contar o porquê de cada um dos ingredientes que tem aqui nessa receita de bolo que eu vou mostrar, tá? Eu vou pedir também para que vocês assistam um vídeo que eu fiz no meu YouTube, né? Você vai lá, se inscreve. No dia 22 eu fiz um estudo chamado Estudo de Domingo. É um programa que eu tenho aí há bastante tempo. Nesse domingo fizemos eu e o Fernando Góes, tá? E a gente falou sobre alguns ativos que eu enxergava como interessantes para operações na semana, tá? Dentre eles, a gente falou de EZTC3, tá? Que eu vou pegar como exemplo por acaso. Poderia ser outra também, tá? Mas eu vou pegar esse ativo aqui como exemplo para vocês. Então, aqui em EZTC3, né, eu alertava todo mundo, primeiro, para o setor de construção civil, que era um setor que eu entendia como interessante para estudar nas próximas semanas. Depois eu quero que você, que tem já uma lista de ativos, observe o que aconteceu com a construção civil essa semana, né? E é claro, a gente enxerga isso olhando o gráfico, né? E você vai perceber que nesse vídeo, que se chama Estudo de Domingo 21 de 10 de 2018, 21 de outubro de 2018, a gente falava de uma possibilidade de compra desse ativo EZTC no rompimento de 20,34, com stop abaixo de 19,19, uma saída parcial a 21,49, que já aconteceu, porque no mesmo dia ele foi lá até cedo demais, antes das 11, e uma saída final em 23,79. Tem muita gente que, cara, tá lá e só quer seguir. Eu não quero aprender por que o André chegou a essa conclusão, tá? Eles estão errados, essas pessoas, porque, cara, eu já faço isso há mais de 10 anos, eu tô cansado, daqui a pouco eu vou passar o bastão para alguém, vocês não vão ter mais o André, tá? Tomara daqui a 5 anos, né? No máximo, né? Talvez menos, se parar de sentir prazer no que eu faço, né? Mas tem gente que se pergunta, cara, por que o André tá enxergando compra ali, né? Cara, eu vou te dizer o porquê. Porque isso se enquadra com a minha estratégia. Tem que ser sempre assim, né? E qual que é a tua estratégia? Vamos lá. Eu não falei para vocês que ela é objetiva, né? Que é como na produção. Eu sigo 4 estratégias na compra. Uma delas chama rompimento da resistência da consolidação, que é exatamente o que acontece ou o que acontecia no domingo quando eu estudei EZTC, tá? O que eu observo? Primeira coisa que eu observo. Olha só como é um roteiro. É fácil? Não, mas é simples. Vocês vão entender porque vocês já olharam um monte desses fluxogramas na vida, né? Todo mundo aqui, mesmo quem tem 18 anos já olhou um desse, tá? A primeira coisa que eu faço para o swing trade é olhar no tempo gráfico principal se o preço do ativo está em consolidação
né? Ou seja, se ele está de lado depois de uma tendência ou do movimento completo de alta. Aqui eu explico o que é o movimento completo de alta, tá? Então, o que eu vou observar no gráfico da EZTC3 é se o movimento anterior do papel deixou o quê? Topos e fundos ascendentes, né? Ou seja, aqui tem um fundo, aqui tem um topo, né? Aqui tem um fundo mais alto do que o fundo anterior, portanto, ascendente em relação ao fundo anterior, e aqui tem um topo. Então, a primeira pergunta está respondida. Bom, antes desse preço ficar de lado, ele tinha um movimento completo da tendência de alta? Tinha. Então, que caminho a gente segue? Vamos lá voltar para o negócio, porque a gente descobre lá qual caminho a gente segue, tá? Qual caminho a gente segue? Bom, se não tem tendência de alta, a gente desiste da operação. Se tem, a gente passa para a próxima verificação. É fácil? Cara, montar isso aqui foi a coisa mais difícil do mundo, mas eu tenho certeza que ficou simples, tá? Eu fiquei várias noites sem dormir com um arquiteto de fluxogramas para conseguir montar isso aqui, tá? É porque eu achei que seria a melhor coisa que eu poderia ter. Quer dizer, talvez tenha sido a coisa mais importante que eu fiz para os meus alunos, para quem compra meus cursos. Eu nunca imaginei que pudesse deixar as minhas estratégias tão claras como a gente deixou aqui, tá? Bom, enfim, vamos continuar. Bom, no tempo gráfico principal, para swing trade, ainda observando, eu preciso verificar se após esse movimento de alta, o ativo permanece parado, né, andando de lado por pelo menos 8 candles, né? Aí eu explico o porquê dos 8 candles, né? Mas enfim, aí eu conto. Fez um movimento de alta, aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu tinha no domingo? Eu tinha pelo menos 8 candles, tá? Então, eu tinha pelo menos 8 candles, eu posso continuar estudando. Se não tivesse, cara, não serve essa operação para mim. Aí eu vou no tempo gráfico maior e observo outra variável, tá certo? Eu observo o quê? Se no tempo gráfico maior, que por swing trade é o gráfico semanal, se ele está acima da média de 72 períodos, tá? Ixi, meu gráfico ficou louco? Eu mudo ele, eu espero mais 3 segundos, né? Tem 3 gráficos abertos aqui. Se não voltar, perdeu a chance de eu falar dele, tá? Vamos lá. EZTC3, gráfico semanal, né? Então eu observo no tempo gráfico se o preço está acima dessa média de 72, que é essa média laranja, né? Por quê? Eu te explico na quinta-feira, tá? Não se preocupa, não. Deixa para hoje a gente te contar o que é o ingrediente, né? Como é que a gente chegou lá, eu te explico na quinta-feira, tá? Bom, estava, né? Então eu posso continuar estudando. Agora, aliás, vamos lá para o fluxograma, porque a gente precisa seguir o roteiro, né? Bem simples, não é fácil, mas é simples. Se está abaixo, eu não quero nada, mas se está acima, eu continuo estudando. Aqui eu vou identificar o ponto ou região aonde você tem o que eu chamo de pivô de alta, ou seja, onde que é o ponto de entrada. Eu compro no rompimento do último topo do gráfico de 60, que é o tempo gráfico menor, com stop abaixo do fundo, e faço um gerenciamento de risco, que é algo um pouco mais complexo para falar nesse tempo que eu tenho aqui, e se tudo estiver ok, eu posso entrar na operação. Ou seja, o último ponto, né, é vir para o gráfico de 60 minutos e comprar quando romper o topo anterior com stop abaixo do fundo e alvo 3 vezes o tamanho do risco, tá? E sabe o que é melhor? Eu faço isso, e claro, né, a minha estratégia ela evolui ao longo do tempo, porque o mercado evolui, né? A gente, como eu falei, vai apertando um parafuso, soltando o outro, né? Mas eu faço da mesma forma, né, há 15 anos, né? Então, ao final de um período, eu consigo olhar para trás e falar: olha o que eu fiz. Isso aqui eu poderia ter feito melhor, então vou mudar. Ou aqui eu fiz besteira, também vou mudar para melhorar, tá? Ou seja, você precisa ter uma estratégia, porque senão você vai fazer 100 operações que nem um louco. Vou comprar, vou vender. Aí, ao final de 100 operações, você olha para trás e fala: ih, perdi dinheiro. Mas eu não sei por quê. Eu não sei o que eu fiz, eu não me lembro, eu não anotei, eu não tenho estratégia. Ah, eu ganhei. Por que eu ganhei? Eu não sei, eu só ganhei. Provavelmente porque o mercado só subiu, né? Então, se aqui é uma aventura, beleza, cara, não precisa nem... não precisa estudar, não precisa comprar livro, não precisa fazer curso, não precisa saber análise técnica, você está aqui para brincar, para se divertir, tá tudo certo, cara. Esse aqui é um mercado, é quase igual, é quase tão bom quanto ir a um cassino, né? Mas se você quer transformar isso em, primeiro, para alguns, algo relevante aí no mundo dos seus investimentos, né? Ou se você quer virar trader, né? Tudo isso que a gente falou é importante, e ter uma estratégia bem definida que vai cuidar de análise técnica, que vai cuidar da parte emocional, que vai te dar um bom gerenciamento de risco, não é só bom, como é essencial. Sem isso, você não vai conseguir viver, tá? Bom,
Como eu falei, né, o que a gente vai fazer com o mercado, a gente sempre sabe, né, o que o mercado não tem e não é uma receita de bolo. Cada hora ele vai ter um comportamento diferente e, portanto, a gente vai ter também diferentes formas, né, de usar estratégias e diferentes estratégias para ser utilizadas, né. Como eu falei, são 8 e eu gostaria de fazer mais um convite para vocês antes de começar a responder algumas perguntas, tá? Hoje a gente está abrindo inscrições de um curso que eu vou fazer com a Infomone. Eu geralmente faço 2 cursos por ano. São cursos que a gente chama de lançamento, né? Que são cursos que a gente fica com a venda aberta durante uma semana. Eu fiz um em maio, um curso que falava da possibilidade da alta no mercado, aliás, com os vídeos muito bonitos, os vídeos mais bonitos que eu fiz. Eu quis investir bastante nisso. A gente traiu muita gente. Que ficou muito satisfeita com o curso, que possibilitou, inclusive, a gente a montar um grupo no Telegram e nas redes, primeiro no WhatsApp, mas aí encheu, aí a gente foi para o Telegram, porque suporta mais de 250 pessoas, e continuar acompanhamento com essas pessoas, né? E o segundo curso do ano, eu vou fazer a partir de hoje, né? São uma semana, acho que as inscrições começam hoje e acabam na segunda-feira, tá? Esse curso se chama Estratégia e Timing, tá? Estratégia, porque sem ela você não vive, e timing, porque, cara, o que a análise técnica te dá é o timing, quando bem usada, né, é o timing correto para entrar na operação, tá? Então esse é um nome que eu pensei há algum tempo atrás e estou utilizando ele, já utilizei aí umas 3 vezes em cursos que eu faço, tá? Esse curso, né, ele precisa cuidar não só do trader ou do cara que já tem experiência, mas ainda está batendo cabeça aqui e ali, né? Eu quis fazer alguma coisa que desse oportunidade, ou que arrumasse uma forma de dar um conhecimento básico para quem não tem esse conhecimento, para depois chegar no conteúdo avançado, tá? Então, ao invés de ser um curso que vai falar, eu vou falar aqui de swing trade, de curto prazo, para o cara que é médico e já entende disso aqui, para o cara que é engenheiro e tem lá durante os finais de semana para estudar, do advogado, do jornalista e tal, mas que já tem um pé no mercado, né? E é um curso de day trade que fala de day trade porque o cara quer ser trader. Eu voltei, dei 2 passos atrás, tá certo? E fiz mais 2 módulos. Um que fala sobre o básico da bolsa, né? Desde o que é uma ação, né? Pô, uma ação é a menor fração do capital social da empresa, né? O que é a BMF Bovespa, né? Por que só tem ela aqui no mercado, né? Antes era BMF e Bovespa, né? Desde quando estão juntas, né? O que é a CVM? Por que ela é importante? O que é uma ação preferencial? Por que você fala de PET 4 e não fala de PET 3, né? A PET 3 é a ação ordinária da Petrobras, a preferencial é a 4, né? Por que 3? Por que 4? Por que 11, né? Essas foram perguntas que eu tive lá no meu início e não tinha ninguém para responder, perdi na marra, né? Então, eu acho que o cara está começando, se ele tiver alguém para dizer isso num curso, talvez você nem queira, né? Porque você já está na fase mais avançada, mas foi bom ter feito esse módulo, né? Porque aí eu vou dar esse ensinamento básico para esse cara que está dando o primeiro passo. E depois, cara, tem um curso feito, inclusive, em parceria com meu grande amigo, que é Aliakim Pereira de Sá, que ensina análise técnica, né? Então, a partir do momento que você passa por esses 2 módulos, é que você vai chegar no conteúdo um pouco mais avançado, onde eu falo dessas receitas de bolo, dessas estratégias, né? Um conteúdo que ainda está sendo desenvolvido, vai estar sendo liberado nas próximas semanas, tá? Inclusive amanhã vai ser dia de gravação, provavelmente amanhã eu deixo quase finalizado o 3º módulo, e até quarta, quinta-feira que vem eu encerro a gravação aí do 4º módulo, vai ficar só por conta de editar, né? Esses são os conteúdos que eu poderia dizer, né, 3º e 4º módulo, mais profissionalizante, vai ser a mão na massa, enfim, tá? Então eu queria convidá-los para conhecer esse curso, mesmo que você não tome a decisão agora, até porque até quinta-feira à noite a gente tem um preço promocional, você tem um tempo para pensar, se você quiser, mas eu queria que você conhecesse esse curso e depois a gente começa a responder as perguntas, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Tá aqui, beleza, né? Então, ele se chama Estratégia Timing, né? Como eu falei, ele não parte do avançado, ele começa do básico, justamente para dar a possibilidade de quem está chegando no mercado
entender o que são os conceitos básicos, né? Então a gente vem desde como funciona a bolsa de valores até o que são as operações day trade, quer dizer, aqui não é encurtar prazo para quem está começando ou encurtar prazo para quem está lá na frente, né? Tentar criar um atalho para todo mundo, tá certo? É um curso gravado em 4 etapas, como eu falei, são 4 módulos, tá? E eu sempre tive muito medo, pessoal, de cursos online, porque eu comprava, tá tudo gravado, eu assisto, e aí? Tô com uma dúvida, acabou, né? Nunca mais eu tiro essa dúvida, né? Então, para a sua jornada ficar, poxa, muito mais curta, né? Menos solitária e mais justa, até porque você vai pagar pelo curso, né? Eu faço 2 vezes por mês e farei isso até junho de 2019, se Deus permitir, tá? 2 aulas de 1 hora, pelo menos, tá? Com esses alunos, onde eles vão tirar dúvidas, tá? Então, são aulas online comigo, tá? Não é gravado, sou eu aqui em casa, como estou hoje, tá? No meu escritório, com o mesmo microfone, com a mesma câmera, né? Com a mesma qualidade, respondendo as perguntas de vocês, né? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui estudar esse monte de aula, tá certo? Vai ficar um monte de dúvida, né? Mas aí não acabou. Você pagou, já acabou, eu não te olho. Não, cara, você vem aqui e tira sua dúvida, né? Aí o que você faz? Você vai para o mercado, né? Pintam mais dúvidas, você volta aqui e tira sua dúvida. Isso vai ser assim até junho de 2019. A única exceção é janeiro. Janeiro eu vou tirar férias, não vou fazer aula. Então, com exceção de janeiro, a gente vai ter aula até junho de 2019, tá? Além disso, pessoal, todas as estratégias como essa que eu mostrei para vocês, eu tenho fluxograma delas. Então, em todas as estratégias, você vai ter um passo a passo como aquele que eu mostrei aqui para vocês, tá? Você vai receber, bom, você já conhece, eu já me apresentei, né? Você vai receber o e-book, né? O livro digital Se Afastando da Manada, que é meu livro, que se transformou ao longo do tempo no best-seller aí, com quase 15 mil cópias vendidas, pelo menos ao que me falaram que a partir de 10 mil já é considerado isso, né? E é uma das coisas que eu tive um grande prazer de fazer. Então, para quem comprar o curso, ganha esse e-book, tá? E aí você vai ter acesso também a um grupo no Telegram, pessoal, porque a gente já... O mundo é muito dinâmico, né? Não dá para o cara ter uma dúvida e esperar 15 dias para tirar, né? Então, a gente criou um grupo no Telegram, que é esse aqui, né? Que está aqui na tela até, né? E deixa eu dar uma boa noite, pessoal. Boa noite, tá? Se alguém tiver aí, dá um alô, tá? E aqui a gente, de tempos em tempos, assim, durante o pregão eu não posso dar muita atenção, porque eu tenho minha sala de análise lá na Clear, né? Mas, enfim, ao final do dia, os avisos vêm por aqui, ó, vai ter aula hoje, não vai ter, tem tal coisa acontecendo, aquela oportunidade que o André passou, aconteceu isso com o mercado, tá tudo acontecendo aqui, né? Isso é uma coisa que deixou... todo mundo, né, mais perto, né, um do outro, né? A gente vive nesse mundo digital, né? E às vezes a gente fica muito longe um do outro, né? E isso aqui acaba a gente se aproximando. Por exemplo, né? O Léo, o Eliseu perguntando: alguém entrou em lojas Elican 3, né? Aí o Léo falando. O Léo é parceiro antigo nosso. Ele dá aula aqui também dentro do Telegram, né? Eu, né? Então, o que é a Elican 3, né? É uma das recomendações que eu fiz. Aliás, tá aqui, eu até consigo mostrar, né? Que eu fiz lá naquele vídeo do Estudo Domingo hoje, né? Então, a Elican 3, gráfico diário, né? Eu recomendei compra de Elican 3 aqui no rompimento de 29,20. Ela teve um belíssimo dia de alta, veio perto aqui da nossa saída, de onde a gente quer zerar parte da operação já e tal. E ali a gente está conversando. Eu não dou call por lá, porque não é isso aqui é uma coisa muito séria, a gente lida com dinheiro, eu só faço isso dentro da minha sala de análise, mas ali, o que eu dou na sala de análise não impede ninguém de escrever ali e falar se entrou ou não da operação, tá? Bom, esse curso, pessoal, que é o Strategy Time, nossa, tem um monte de coisa na frente aqui, vamos voltar lá, tá aqui, né? Enfim, tem algumas pessoas falando sobre o curso, né? Ele custa até quinta-feira, né? À meia-noite, ou seja, durante esse webinar e no próximo, que vai acontecer no dia 25, R$ 1.100, o que você pode dividir em 12 vezes, só que você teria que pagar 12 vezes de R$ 110, tá? Enfim, todas aquelas aulas online, tudo isso, fluxograma, e-book, tudo
tá embutido nesse valor, né? Então você vai ter acesso a tudo isso, né? E algumas perguntas que são feitas e que geram dúvidas, né, estão aqui para serem respondidas, tá? Inclusive tem outras dúvidas sobre o conteúdo do curso, né? O que devo fazer tem aqui para vocês, tá? Enfim, fica aí o convite para vocês conhecerem e gostaria, a partir de agora, tá? De responder as perguntas que eventualmente tenham, tá? E aí eu vou pedir licença para olhar um pouco para o lado, né? Para conseguir enxergar quais são as perguntas, tá ok? Não é que eu estou prestando atenção em outra coisa, não. Eu estou tentando ler as perguntas de vocês. Aliás, deixa eu fazer um comentário, né? Hoje eu estava super bem-humorado na minha sala de análise, né? Eu comentei por cima, mas a Clear, ela tem uma sala, né, e eu sou um dos analistas que ficam numa dessas salas, né, e tá todo mundo, a gente comentando, eu brincando bastante, como a gente tenta fazer todos os dias, mas hoje um pouco mais, e alguém me falou, né, pô, André, hoje você tá animado, feliz, né, e aí eu percebi realmente que eu estava acima da média, e eu acho, pessoal, que foi justamente pelo desafio aí de falar com vocês de uma coisa tão básica, coisa que eu não fazia há algum tempo, fazer isso hoje, né, como eu falei, a partir de 2012, quando eu fui para uma corretora chamada Rico, né, um dos desafios era falar do mercado de ações para o Brasil, né, e eu rodei praticamente todos os países, todos os estados brasileiros, né, falando de mercado para turmas cada vez maiores, conhecendo gente que são meus amigos até hoje, conhecendo lugares maravilhosos, é uma coisa que me deu um prazer danado de fazer, tá? E hoje, falando com uma plateia que eu sabia que ia ser diferente da minha plateia, que geralmente é o cara que já tem bastante experiência, o cara que está adquirindo bastante experiência, eu teria um desafio diferente. Eu ia, de certa forma, voltar a viver um pouco do que eu vivi alguns anos atrás e posso te dizer que foi muito prazeroso, tá? E espero que tenha sido para você também, que está aí do outro lado da tela. Fechado? Vamos lá. Deixa eu começar a responder as perguntas de vocês, tá? Marcos Bueno, boa noite, obrigado aí, tá? O Thiago, eu não vou fazer análise de ativo, mas eu te convido, amanhã às 9 da manhã, eu tô lá no Bom Dia Mercado. Lá eu fico a manhã inteira fazendo análise de ativo. A manhã inteira não, né? Durante quase uma hora fazendo análise de ativo. Deixa aqui para a gente tirar dúvida em relação ao conteúdo, que eu acho que é mais importante do que saber se é hora de comprar ou não Eternit, tá? Bom, enfim, mas fica o convite. Amanhã às 9 estou lá online, pergunta lá que eu vou ter o prazer de responder, tá? Qual a configuração das médias móveis que você utiliza? Contador, eu utilizo duas médias móveis, uma de 17 períodos exponencial e uma de 72 períodos também exponencial. Na quinta-feira eu vou explicar um pouco do porquê de utilizar esses números, tá? Eu vou te explicar o porquê que eu utilizo esses números, tá? Rogério, a lista de ativos, cara, eu tenho isso aí é bônus do curso que eu acabei de mostrar, tá? Para quem está no chat da Infomone, o Marcelo vai colocar ali o link do curso, aliás, já está aqui, né? E para quem está no YouTube, também olhar na descrição aí do vídeo, você vai clicar lá, você vai ver lá as informações do curso, tá ok? Então, isso vai como bônus para quem comprar o curso, tá? Mas a diferença de ativos para day trade e swing trade é porque as operações day trade, elas exigem muito mais liquidez do que as operações swing trade. Por exemplo, hoje a gente falou de compra de Loca América, né? Uma compra, inclusive, que começou muito bonita, né? Então, o ativo subiu, se não me engano, no final do dia estava subindo perto de 5%, 4,93%, né? Muito bom, né? 10 meses de poupança, né? Não chegou no final, nem sei se vai dar essa indicação de dinheiro ou não, mas começou muito bem, né? Teve gente que teve um spread entre o ponto de entrada e o ponto que ele disparou a operação e o ponto que executou de 10 centavos, ou seja, pagou 10 centavos mais caro. Isso pro swing trade, cara, tanto faz, né? Pô, André, eu tô atrás de 20%, se eu vou pagar meio a mais, meio a menos, não muda o resultado ao final de 100 operações, se em 5, 6 tiver isso, né? Mas se fosse uma operação day trade, cara, isso mudaria completamente a gestão de risco no day trade. Então, o LCAN é um ativo muito interessante para as operações swing trade, mas não é um ativo para se operar no day trade, entendeu? Principalmente, portanto,
a gente tem que fazer um estudo de liquidez do ativo para decidir se opera ele ou não naquele perfil que você utiliza para as operações, tá? Deixa eu ver aqui, link do e-book, passaram aí, né? André, qual a melhor opção para quem vai começar a operar agora? Day trade ou swing? Então, Carneiro, olha só, com o mercado de hoje, cara, a gente pode, diz que isso vai depender mais do seu perfil do que do mercado. Eu posso te dizer que é o seguinte, é muito mais difícil conseguir consistência com operações day trade do que com operações mais longas, tá? Por quê? Porque se você, imagina no seu trabalho, toma 3 decisões numa semana, né, provavelmente você vai ser muito mais assertivo, porque você tem muito mais tempo de estudar, de tentar enxergar os porquês, né, de colocar a sua estratégia ali para funcionar, né, de fazer ponderações, né, se você está cansado nesse momento, você pode deitar um pouco, descansar, amanhã cedo você toma a decisão, tá? Então, se você tem um trabalho que você tem que tomar 3 decisões por semana, tá fácil. Agora, se você tem que tomar 3 decisões por minuto, como acontece algumas vezes com day trade, cara, você só tem aquele minuto. Você tem que comprar, vender, comprar e vender, comprar e vender, tá? É muito mais difícil, você é mais pressionado, você tem um ganho e perde durante o dia, tem hora que você tá 2, 3 mil positivo, tem hora que você tá 2, 3 mil negativo, você tem as questões emocionais de ter que tomar tanta decisão, de ser pressionado, né? Então é muito mais difícil você conseguir consistência com day trade do que com swing trade, com operações mais longas. Mas em compensação, cara, hoje em dia é muito barato você começar no day trade. As corretagens já não existem mais, você tem simuladores. Então, até conseguir essa consistência, você pode estar ou no simulador, na conta demonstração, ou já operando com seu dinheiro, só que pouquinho, né? Operando menor lote de Petrobras, operando um contrato de índice futuro, por exemplo, de mini contratos futuros. Isso tudo é muito barato, você não tem mais corretagem, tá? Em algumas corretoras, como por exemplo a Clear. E, cara, isso te impede, né, de perder um capital representativo no início. Aí, quando você ganhar consistência, você fala, eu tô operando pouquinho, vou aumentar para ver como é que funciona. Aí deu certo, né? Depois de um tempo, você se acostumou com aquela nova quantidade. Aí depois você aumenta um pouco mais, daqui a pouco você está operando todo o seu capital e tomara, né, conseguindo se dar bem com o passar do tempo, tá? Então, não tem mais, na minha opinião, tá, essa coisa de que, o que é mais, o que você indica para que eu tenha... Cara, eu indico que você comece com pouco, tá? Mas que em alguma coisa que atenda o teu perfil, porque, de certa forma, pode até demorar um pouco mais se você escolher o day trade, mas se é o que você quer, comece por ele, tá? Esse conteúdo de estratégia está no e-book? Não, o conteúdo de estratégia é bônus do curso que eu apresentei para vocês, tá? André, tá confuso entender essas ferramentas e esses gráficos. Rogério, cara, você precisa ver como era confuso a primeira aula sobre teorema de Laplace, tá? Isso que é confuso. Na hora que você olha para o quadro negro, que tem 20 metros de comprimento, e não tem uma letra que você conheça, né? Isso é confuso. Cara, é muito simples a leitura de um gráfico. Eu vou pedir para você mais um voto de confiança. Na quinta-feira, eu vou começar a minha apresentação explicando conceitos de tendência, explicando o que é cada barra daquela que mostrou, tá? Eu entendo que você vai, talvez, falando desses detalhes, encontrar mais facilidade, tá? Então, na quinta-feira, eu acho que boa parte do que você teve de dúvidas aí, porque a gente não entrou muito a fundo sobre construção de gráfico, conceito de tendência, pode ser respondida, tá ok? Vamos lá. No day trade, qual é a média de pontos da semana? Então, Gavi, esse é um conceito, cara, que não necessariamente existe, tá? Isso, tal verdade, não é nem para o cara que faz day trade, como eu, por exemplo, que utiliza gráficos um pouco mais longos no day trade, né? Isso é para o scalper, o cara que tá ali, compra, vende, compra, vende, compra, vende, e ele precisa ter uma meta, tá? Porque se ele não para, ele devolve tudo, tá? Porque você imagina, cara, você num ritmo frenético, imagina você cara, 150 km por hora na marginal às 7 da manhã, cara. Você tem que sair do outro lado em 15 minutos, entendeu?
Você consegue se concentrar e ficar por 2, 3 minutos daquele jeito, mas depois você cansa e vai acabar acontecendo um acidente. É a mesma coisa que acontece com um cara que opera muito. Ele tem ali um longo período, né, em que ele faz muita força e se concentra muito e atinge o objetivo e tem que parar, porque senão ele acaba devolvendo tudo para o mercado. A coisa que eu mais vi na vida de muitos amigos meus, de alunos meus, é o cara que chegava, o cara começava às 9, 9h30 ele estava ganhando 10 mil, às 10h30 ele estava perdendo 20, entendeu? Simplesmente porque o cara não conseguia parar e não conseguia manter um padrão de qualidade, porque aquilo que ele fazia exigia um esforço, uma concentração, que é impossível você passar 2, 3 horas se dando bem, tá? Então esses caras têm que ter uma meta, tá? Agora, eu te convido, me assista lá na minha sala de controle de operações. Cara, nem a voz altera, é a mesma. Você não sabe nem se está dando certo ou se está dando errado, tá? Por quê? Porque eu fico 2 horas esperando o movimento. Ao invés de estar com a metralhadora na mão dando tiro sem parar, eu fico lá como um sniper, tá certo? Tô lá esperando. 30 minutos, 1 hora, 1h30. Cara, a hora que tudo se engrena, né? Que eu consigo ter perfeita noção de qual é o alvo, para onde eu tô atirando, qual é a distância, e principalmente, né? Com que tamanho de capital eu posso entrar naquilo ali, tá certo? Eu dou o tiro, tá? Ou eu entro na operação, melhor, eu faço a minha indicação, tá? As minhas estratégias são assim. Então, para esse cara, no dia bom, cara, a gente dá 5 tiros se tiver 5 alvos bons, tá? Mas eu também me reservo no direito de que se tiver com muito vento, né, e eu não encontrar um bom alvo, eu passo o dia inteiro sem fazer uma operação. Então, o que a gente faz? A gente perde pouco quando dá errado, porque isso é fundamental, e no dia que dá certo, cara, não tem que ter meta. Ah, quantos que você ganha na semana? Não tem que ter isso. Sei lá, se eu ganhar 100 milhões, aí eu paro, tá? Antes disso, não tem porquê. Tá bom, cara, vamos continuar bom, tá certo? A hora que ficar ruim um pouquinho, a gente para, né? E aí você começa a perceber, principalmente se me escolher como tutor, se fizer o curso, se me acompanhar nas redes sociais, que a gente vai sempre falar de 3 coisas. Espere de mim dias ruins, aonde a gente vai perder pouco, dias ok, que a gente vai ganhar pouco, e dias muito bons, que a gente vai ganhar muito. Nunca espere de mim um dia que a gente vai perder muito. Pode até acontecer, como, por exemplo, quando saiu o caso da JBSS, né? A gente estava comprado numa tendência de alta, em 7 ativos, o mercado abriu com gap de baixa, bateu nos nossos stops, e a gente saiu perdendo em algumas operações mais do que a gente gostaria, tá certo? Mas isso é o imponderável. Agora, você nunca vai me ver falar que é para tirar o stop, que não precisa estopar, que não tem limite de prejuízo, te dizendo para entrar num ativo de baixa liquidez, falando para você comprar e vender mico, tá? Por quê? Porque o que me trouxe até aqui foi nunca me permitir perder muito, tá? Ou seja, se você só fica com 3, perde pouco, ganha pouco e ganha muito, ao final de um número X de operações, você acaba tendo um retorno positivo, tá? Então, mais uma vez, se me escolherem como tutor, seja comprando meu curso, seja me assistindo na sala da Clear, é isso que você vai esperar de mim e é esse o compromisso que eu firmo com os meus alunos há bastante tempo, tá? Gostaria de entender mais sobre subscrição de ações e bônus de subscrição, enfim, fui notificado de alguns ativos. Então, Sanches, isso chama provento, né? No módulo 1 do curso, quando a gente fala... na verdade, a resposta que eu quero dar para o cara ali é, cara, como é que você vai ganhar dinheiro comprando ações, né? E é bem simples, você vai ganhar dinheiro comprando ações quando o preço se valoriza ou quando a empresa paga algum provento, né? O provento, na verdade, é um incentivo que a empresa te dá para que você seja acionista daquela empresa. Pode ser em formato de dividendo, pode ser sobre pagamento de juros sobre capital próprio, pode ser sobre uma bonificação sobre ações ou direito de subscrição, né? A gente explica e esmiuça isso bem, tá? Nesse primeiro módulo do curso, por isso que eu acho que é importante. Não dá para que você, cara, se transforme em um trader de fazer operação de curto prazo sem entender essa parte básica do mercado, tá? André, o que acha de começar com pouco dinheiro para treino? Ok, cara. E eu posso vender isso para você, porque foi assim que eu comecei, tá certo? Olha só, quando eu comecei a corretagem custava R$ 40 na compra, R$ 40 na venda, né? Eu não conseguia fazer day trade. Aí depois, cara, teve uma oportunidade numa corretora que cobrava R$ 15 na compra e 15 na venda. Eu depositei R$ 6.000 na conta da corretora, e eu fazia day trade sabendo que ia perder, porque era impossível vencer a corretagem, porque eu comprava lá, sei lá, R$ 1.500 num papel. Cara, para eu empatar, o papel tinha que subir 2%, né?
porque eu ia pagar 2% de corretagem somente. Então, conseguir isso com consistência no day trade era impossível, né? Mas eu aprendi com isso. Eu fiquei 6 meses, cara. Eu coloquei 6 mil reais na conta da corretora. 6 meses depois eu tinha menos do que isso. Mas eu sabia que se fossem 60 mil, como a corretagem era fixa, né? Era um valor fixo, eu teria tido um bom lucro. E aquilo que me despertou e falou, me fez querer aprender de verdade, tá? Agora, essa barreira que eu tinha, ela caiu, cara. Já não existe mais. Lá na Clear, por exemplo, é uma das corretoras que não cobram mais corretagem. Né? De ações, eu acho que por enquanto ainda é a única. Né? Ou seja, não tem mais essa barreira da corretagem. Né? Você consegue colocar, por exemplo, 100 reais em conta, né? E fazer, ou 500 reais em conta e fazer, por exemplo, um swing trade no mercado fracionário, que é o mercado onde o lote é menor do que 100 papéis. Ou você consegue colocar 100 reais em conta e fazer day trade com ações de TSA, né? Que tem alavancagem. E com todo o cuidado que isso merece. Mas você está começando, se tudo der errado, você vai perder 100 reais, o que é ruim, mas não vai matar ninguém, né? Tem um custo de aprendizado que, enfim, tem que ter. Né? Ou colocar 50 reais na conta e operar um contrato de índice. Eu acho ótimo. Erre com pouco, tá certo? É a mesma coisa, pensa no especialista, em qualquer coisa. Eu comecei como estagiário, fiquei 4 anos trabalhando para um cara, até que esse cara falou, cara, você começou a ficar bom. Eu vou te passar uma obra aí e não faz besteira, hein? Entendeu? Por que eu não posso ficar com pouco dinheiro, né? Como se fosse um estagiário ali, brincando com o mercado, entendendo aquilo como tudo funciona, antes de assumir um grande compromisso? É claro que tem que ser assim, tá? Ah, mas aí muda a questão emocional. Lógico que muda, né? O que você acha que eu senti quando o cara jogou a primeira obra na minha mão e falou, se vira? Você acha que foi fácil? Você acha que alguma coisa nessa vida é fácil? Você acha que vai ganhar dinheiro fácil, né? Se você acha que isso aqui é dinheiro fácil, vaza da apresentação, porque aqui não é, cara. É suado como em qualquer profissão, depende de muita disciplina, de muita dedicação, né? Depende de tudo isso. Então, comece com pouco, é essencial, tá? Vamos lá. Qual livro você indica para ler como iniciante? Cara, livros do Márcio Noronha, anota aí, livros do Márcio Noronha, livros do Alexander Elder, tá? São 2 pessoas que eu tive o prazer de conhecer, tem o livro deles aqui autografado, inclusive gravei um vídeo, depois procura lá no meu canal do YouTube, mostrando meus livros autografados desses 2 autores. E se você gostou aí do conteúdo, tem o meu livro também, inclusive em formato digital. Se você adquirir o curso, você já vai ganhar, então não precisa nem se preocupar, que é o Se Afastando da Manada. E se, André, putz, agora não vai dar para fazer o curso, procura o seafastandodamanada.com.br, que tem lá meu livro, que também fala aí um pouco das estratégias que eu utilizo, tá? Obrigado, Charles. Que horas é a aula de quinta? Cara, vai ser às 8 da noite. As inscrições vão acontecer pelo site da Infomone. Na quinta-feira, 8 da manhã, pode entrar lá que já vai ter o aviso aí de que de que teremos aí um novo webinar, tá? O que é alavancagem para day trade? Então, essa é a evolução das corretoras que eu falei, tá certo? Isso não é uma coisa para quem está começando, é para quem tem experiência, né? É uma ferramenta, é mais dinheiro. Você tem R$1.000, a corretora fala, ó, você quer operar Petrobras? Cara, com R$1.000 eu deixo você operar, por exemplo, 50 mil, tá? Isso é para todo mundo usar? Claro que não, né? Você dá R$1.000 na mão você dá 50 mil reais na mão de quem não tem experiência, o que ele vai fazer? Ele vai provavelmente perder os R$1.000 dele com mais rapidez. Mas se você dá uma alavancagem, que é um dinheiro a mais, né? Para o cara, durante o dia, fazer as suas operações, e esse cara tem experiência, né? O que você espera é que ele ganhe um pouco mais. Então, na verdade, uma vantagem que a gente tem no mercado hoje que a gente não tinha na minha época, né? Então, se eu queria mandar uma boleta para o mercado de 50 mil, compra de Petrobras, porque na época eu não podia nem vender e especular com a venda, eu tinha que ter 50 mil em conta, tá? Hoje, com R$1.000 em conta, eu mando uma boleta de 50 mil. Mais uma vez, com calma, porque isso aqui é para quem tem experiência, tá? Mas, de certa forma, dá a oportunidade de você colocar um pouco de dinheiro e trabalhando com um pouquinho de alavancagem, não muito, dar os primeiros passos no mercado, tá? Legal, pessoal, olha, já são quase 10 horas da noite e a única coisa que eu espero é que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Foi divertido, foi legal, é bom falar com o mercado, é bom me lembrar aí de quando eu iniciei, de falar de coisas básicas, e eu espero que esse tenha sido o primeiro passo de vocês e que a gente dê o segundo na quinta-feira, onde eu vou esmiuçar um pouco melhor
uma das estratégias que eu utilizo, que é uma que eu gosto bastante, que se chama estratégia de correção das médias móveis, através do que eu falo de uma receita de bolo. Eu vou querer explicar melhor para vocês isso na quinta-feira, e vou dizer o que eu falo sempre, né? Cara, o mercado não é uma receita de bolo, definitivamente, né? O mercado é o maníaco depressivo, hora tá eufórico, outra hora tá triste, hora sobe, hora cai, enfim. Mas o que a gente vai fazer com o mercado, a gente sabe o que que é. E é tão simples, não é fácil, é tão simples, é trabalhoso, mas depois se torna simples quanto seguir a receita do bolo, tá? Espero fazê-los acreditar nisso na quinta-feira às 8 da noite. Fechado? Um abraço, gente. Obrigado pela presença e até a próxima, se Deus quiser.